porque antigamente todo mundo falava em idioma, né? Idioma. Não falava em português. E começou a escola, quem começou a escola foi o padre e os missionários, né? Dizem que pediu para o presidente da República para acompanhar também o serviço de proteção aos índios, porque em 1910 começou a lei de proteção dos índios. Então, quando os padres e o missionário viu que precisava de ajudar também, ele foi lá na presidência pedir uma carta branca para poder entrar no meio dos índios. O que está acontecendo agora na escola, né? Educando as crianças, mostrando como deve fazer, fazendo a missa, os padres, e depois da missa chama as crianças para estudar livro. Quer dizer que livro não existia também, né? Acho que por causa, né, desse negócio de escola e de igreja, né? A igreja tem alguma coisa que proíbe muitas coisas, né? A primeira vez que entrou para cá foi os brancos que vieram trazer a educação, né? E dali que as crianças começaram a falar em português. E dessa vez já nunca mais parou. Ação! 10 rio abaixo, quando o jacaré se aproxima, bode fazer
Eu sonho que os jovens daqui da aldeia queiram retomar a nossa cultura. O meu sonho é que os jovens da nossa aqui da comunidade, né, parem de escutar som alto assim, dia de semana e só no final de semana. Que o futuro do meu filho seja melhor do que hoje. Que no Brasil os políticos façam justiça. Entra, você entra também, Su, entra aqui, Pri, você também. Como disse que eu era para entender todo o processo histórico dos povos indígenas, né? Como estava fazendo, eu fiz estudo ensino médio aqui, com professores indígenas, escola indígena, um pouco da educação indígena. E a minha decisão para ir à universidade fazer história justamente para entender um pouco da história indígena. Cadeira. Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Uma cadeira é uma peça de mobília. É apoiada sobre 3 ou 4 pés, com um encosto e algumas vezes com braços para apoiar e descansar os antebraços. Uma história, ou a verdadeira história indígena, não contada a partir de uma visão etnocêntrica, uma visão europeia, mas uma visão dos povos indígenas, dos anciões, dos nossos ancestrais, que tem a sua história, né, contada, e essa história é transformada em mito, ou seja, ela não é real, né, no mundo do não indígena, na ciência do não indígena. E para nós não deixa de ser um mito, mas uma história real. Né? O ensino médio, o livro didático, ele é deficiente, ele não conta toda a realidade, se conta um pouquinho, e a história indígena acaba ali no período colonial, ou até mesmo quando aprofunda muito os bandeirantes, né? Chegando em São Paulo, utilizava a mão indígena, a mão escrava indígena, né? E se termina aí. Funções. De maneira histórica, a data de criação da cadeira pode datar tempos primordiais. Utilizava-se de cadeiras simples, feitas em pedra. Durante o período da Idade Média, as cadeiras passaram a ser artigos de luxo da nobreza e possuem armações e construções diversas. E a história indígena ela não termina. Ela é uma história do passado e é uma história contemporânea também. As populações indígenas estão fazendo história. Enquanto estão vivos, eles continuam fazendo história. De resistência contra a colonização, contra o sistema, enfim, então o povo ainda continua fazendo história. E história derramada, a história feita à base de sangue ainda, né? A cadeira chegou ao Brasil no século XVI, com a vinda dos portugueses. Até então, por aqui, o mobiliário indispensável era a rede e a esteira indígenas, ambas de fibras vegetais. Existem diversos tipos de cadeiras com funções e estilos diversos, como a cadeira elétrica. A cadeira elétrica mata por meio de eletrocução. O condenado é imobilizado nela e sofre uma série de tensões elétricas. Sua estrutura é feita de madeira. O chão em torno do assento é revestido de borracha para que as cargas não se espalhem de forma difusa. O equipamento foi criado por uma comissão estatual de Nova York, encarregada de encontrar um método mais humano de execução do que o enforcamento. O meu objetivo disso de fazer história é conhecer a mim e o meu povo, né? E ao mesmo tempo, através desse estudo, provar o quanto eles são importantes para a sociedade brasileira, para a sociedade em geral. Dizer que somos iguais a todos, né? A civilização europeia simplesmente dizimou um pouco o povo, né? A imposição cultural europeia exterminou os povos indígenas.
Mas como povo resistente, nós estamos aí, estamos fazendo a nossa história, estamos escrevendo, estamos fazendo a nossa educação, com base nos nossos anciões, nos nossos ancestrais, estamos dando aula na língua terrena, entendeu? Estamos fazendo pesquisas nas próprias aldeias, conversando com os nossos anciões, né, com as mulheres, a organização da juventude, a organização de liderança. A gente está caminhando nesse processo para construir uma educação libertadora, que é essa educação que estamos agora, ela visa uma educação que nos prende, entendeu, a um sistema, né, capitalista forçado, que é um sistema, é o contrário do modo de viver do índio. Então, o índio, nós, professores, estamos na universidade justamente para, de forma científica e técnica, contar a nossa história, entendeu? E ser base de resistência e de autoestima do povo indígena, que ele sai da aldeia e vai para a universidade e enfrenta um mundo de preconceito, de discriminação, e a gente vai para a universidade, adquire conhecimento científico, volta aqui, não, nós somos iguais a todo mundo, certo? E todos têm condições de aprender, enfim, de ser igual a todos. Ação. 1, 2, 3 vizinhos, 4, 5, 6 vizinhos, 7, 8, 10 vizinhos, pelo bode, pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, o bode quase virou, mas não virou.